Então, eu vou pôr no mute aqui vocês, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Vamos ver primeiro essa questão. Se tiver barulho, vocês me avisem, tá? Porque eu tô com a janela aberta, tá um calor aqui em São Paulo, pelo amor de Deus. A gente vai falar primeiro dessa produção de ozônio, que nunca é dita, tipo, é um mistério, é uma caixa preta, a gente não consegue saber o quanto que o gerador gera. Depois a gente vai falar sobre essa questão de venda de água ozonizada, que tem farmácias de manipulação, tem bastante gente vendendo isso, assim, é um absurdo, mas o porquê que isso não pode, por que não é possível a gente vender esse tipo de água. Vapor de ozônio, que na verdade eu devia até ter colocado aqui entre aspas, né, esse ozônio. O óleo com ozônio, que também não existe, né? E o gelo ozonizado. Então, esses são alguns pontos bastante importantes, assim, que são falados e que existe uma confusão e tanta. Hoje eu recebi um vídeo daquele filtro, um filtro, é o mais famoso, top filtro, sei lá, alguma coisa assim, é um que mais usa ozônio. E aí o cara fala, é uma água pura com minerais. Então, assim, é impossível ser água pura, só tem H2O, não pode ter minerais. Então, não pode ser uma água pura com minerais. Então, tem algumas coisas, assim, umas coisas que não ornam com a outra, que, olha, pelo amor de Deus. Mas vamos começar lá. Então, assim, a questão da produção de ozônio. Isso acontece muito em equipamentos que não são da ozonoterapia. Os equipamentos da ozonoterapia, eles possuem a Anvisa em cima, precisa ser registrado na Anvisa, precisa ser calibrado uma vez por ano, precisa até o próprio equipamento que mede essa geração precisa ser calibrado também do dono da empresa, do fabricante. Quem utiliza, o usuário tem que enviar uma vez por ano para fazer também essa calibração. Então, existe todo um cuidado diferente quando a gente fala de ozonoterapia. Mas, mesmo assim, eu já vi equipamentos que não são registrados pela Anvisa, que o povo vende, que é bem mais barato. Tem como, né? Sempre tem algumas coisas. Mas é primordial que tenha esse registro, porque a hora que você está gerando ozônio para a área da saúde, você precisa ter certeza dessa dosagem. Não é como ozonizar a água que você vai lavar a fruta, né? Então, aqui a gente tira a parte de ozonoterapia e entra na parte das marcas em geral. Então, se você quer comprar um gerador de ozônio, você vai lá no Google e digita lá, gerador de ozônio. Aí vai aparecer um monte de coisa, esse bando de modelo aqui, e não vai dar para saber muito bem assim o que fazer. Ainda na sexta-feira eu tive uma visita e a moça queria ter comprado um desse assim, que é de carro, e que não tem saída, não tem uma mangueira, né? Não sai o ozônio daqui e tem um difusor para dosar na água. Não tem. Ele é no próprio, o ozônio sai direto do gerador, não tem isso. Então, ela, tipo esse daqui, ó, da Vier, né? Ela ia comprar um negócio, que acho que está uns R$ 4.000 já, e nem ia servir porque ela queria. Por quê? Porque existe confusão, né? Falta de informação. Então, peraí. Deixa eu silenciar aqui, senão daqui a pouco só Siri começa a falar. Então, o que oferecem, né? O que tem aí no mercado? Primeiro, os fabricantes não oferecem qual é a produção de ozônio do gerador. Então, o que é importante? A hora que você vai fazer um cálculo para saber o quanto que você vai colocar de ozônio na água, você precisa saber quantos miligramas ou gramas, ou quilos, às vezes, quantos miligramas de ozônio aquele gerador gera. Porque se ele vai gerar aquilo em 60 minutos, em 1 minuto, ele vai gerar tanto. Então, se eu deixar a minha água 5 minutos ozonizando, eu vou pegar esses 5 minutos e vou calcular o quanto que eu deixei, o quanto que ficou lá de ozônio na água borbulhando. Então, tem que saber isso. Assim, é muito difícil você saber calcular essa parte
dessa injeção na água, por exemplo, da água ozonizada, sem saber o quanto que o gerador produz de ozônio. É péssimo, não dá. Na ozonoterapia, existe uma diferença que tem a concentração do gás lá, né? Você não precisa saber, teoricamente, o quanto que esse ozônio vai gerar lá no final, mas eu sei o quanto de oxigênio está entrando, eu sei qual é essa concentração de ozônio. Essa concentração nada mais é o quanto que vai ter de oxigênio e o quanto que vai ter de ozônio. Então, essas 60 microgramas por ml, que é a mesma coisa que miligramas por litro, é em um volume tanto quanto que vai ter de ozônio. Então, na ozonoterapia, como eu tenho essa concentração, eu consigo saber o quanto que esse gerador está gerando. Agora, nesses outros geradores aqui, assim, que não tem nada, que não tem um painel, por exemplo, eu tenho esse daqui, ó. Ele tem só o tempo nesse visorzinho aí, não tem nada demais, nem imagino quanto que isso gera. Na verdade, eu sei porque eu medi, mas é muito um tiro no escuro. E, além disso, também o fato de eles não falarem qual é essa produção total, o que eu vejo é que eles fornecem dados confusos, assim, que você olha. Por exemplo, ó, eu até coloquei aqui um exemplo, ó, equipamento muito potente com 60 watts. Nossos equipamentos são 100% testados com medidores de geração de gás de ozônio, equipamento para uso profissional. Aí, ó, ideal para higienização de veículos ou ambientes até 25 metros quadrados. Tipo, você não sabe mais nada. Isso era o que estavam falando do gerador. Aí tem esse outro aqui, o chinês, que, ó, origem China, voltagem, capacidade. 12, 36, 48 gramas por hora. Para gerar 12 gramas de ozônio, é muito ozônio. É demais de ozônio. A primeira coisa que precisa ser feita para você conseguir gerar mais facilmente, isso é usar o oxigênio, coisa que não acontece quando são esses chineses aqui. É tudo ar ambiente. Então, é muita mentira o que eles falam. Eu tenho um equipamento aqui de 10 gramas por hora de ozônio. Consome 5 litros. Não, para eu gerar 10, eu vou precisar de uns 7 litros por minuto de oxigênio. Então, é coisa pra caramba. 36, 48, então, 48 gramas precisa ser um gerador que é refrigerado a água. Esses pititico, assim, que refrigeração a ar, é o próprio ar que tem que refrigerar, não consegue gerar isso. Então, 12 gramas para um gerador desse, assim, da foto, é um absurdo, assim, era um tipo assim, ó, tipo esse primeiro aqui, ó. É um absurdo, é muita enganação. Aí eles colocam aqui, ó, área de aplicação de 41 a 60 metros quadrados, formaldeído, remoção de... Não, gente, pelo amor de Deus, né? 99,20%, fonte, dimensão, nananã, densidade de ânion. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. A alimentação, ele fala aqui, ó, alimentação que precisa de 3,1 litros por minuto. Se eu alimentar ele com 3,1 litros por minuto de ar, que aqui é ar, não era oxigênio, nunca vai gerar 12 gramas. Jamais vai gerar. Então, essa é uma forma que eles fazem de enganar também, de confundir, é mostrar um monte de dados, porque se você tem um equipamento que lá está mostrando só um dado e o outro está mostrando um monte de coisa, mesmo que aquilo não sirva para nada, a gente acaba indo para o que tem mais um pouco de especificação. Mas esse gerador aqui e essa especificação aqui não diz absolutamente nada do equipamento, nada. Aí também tem esse daqui do lado, que é o manual, que é do equipamento que eu tenho, o chinequinho meu lá, que o manual também não fala nada. Isso é uma coisa assim que eles falam, deixa ozonizando por 5 minutos a carne. Você não sabe qual é a água, você não sabe qual é o tamanho do frasco, o volume de água, que carne, assim, é tudo muito jogado, é muito também que nada explicado, é em inglês, já começa daí, ó, é um manual em inglês, então já dificulta mais ainda. E também ninguém fala que
quanto mais se usa um gerador, esses geradores de ar ambiente, todos é que são ar ambiente, usa ar ambiente, existe essa formação de ácido nítrico internamente, que ao passar do tempo, esse gerador vai perdendo a eficiência dele. Quando eu comprei o meu, que é aquele lá, ó, esse daqui, ó, ele dizia que ele gerava 500 miligramas por hora. Aí depois que eu usei ele umas 10 horas, super pouco assim eu usei, eu fui medir o quanto que estava gerando. E ele estava gerando 130 miligramas. Eu tenho certeza absoluta que ele nunca gerou 500 miligramas. Ele sempre gerou a metade e olhe lá disso. E depois que eu medi isso acho que foi fevereiro que eu medi, depois que eu usei mais um pouco, hoje, por exemplo, ele está gerando super pouco. E aí, o que eu fiz? Eu comprei a parte interna, eu comprei o dielétrico, né? Eu comprei onde acontece a reação, e vou abrir ele, ainda não consegui fazer isso, mas vou abrir e vou trocar. Porque como entra nitrogênio e entra esse vapor de água no gerador, porque está puxando esse ar ambiente, acaba formando esse ácido nítrico e isso vai corroendo essa parte onde acontece a reação e vai perdendo eficiência o equipamento. Então, assim, é claro que dá para eu explicar aqui o porquê que se entrar 3,1 litros de ar, não vai gerar o que ele diz aqui que vai gerar. Mas aí eu tenho que entrar nos cálculos, aí é muito profundo. Qual que é a solução para isso aqui, né? Putz, não tem, sabe? Eu acho que eu ainda posso dar um pouco de norte em relação a esse equipamento. Uma outra coisa que eu queria dizer. Existe um dia me mandaram um equipamento aí, acho que é uma empresa de BH, assim. É tipo um chinês que colaram um adesivo, cobrando 3 mil reais. Mas era uma porcaria, uma porcaria. Lembrando que tudo isso daqui, a célula é chinesa. A parte externa até pode ser nacional, mas a parte interna é tudo chinês. Diferente da Panozon. A Panozon não. A Panozon ela faz a célula dela aqui. Por que a Panozon não faz equipamentos menores assim? Porque o custo não vale a pena, vai ficar muito caro aqui e não vai ter mercado, não vai conseguir ser vendido isso. Por exemplo, esse equipamento da Vira aqui, ó, ele era bem mais barato, depois da pandemia o dono lá colocou super mais alto. E outra coisa também, esses equipamentos que usam ar, o fato de entrar nitrogênio no gerador, acaba esse nitrogênio reagindo com o oxigênio e formando o óxido nitroso. Esse óxido nitroso, ele também é saneante. Então, quando se faz a sanitização de carro, o ozônio ali mesmo, ele vai embora em 20 minutos no máximo. Agora, o que fica no carro por 8 horas ali, que fica um cheiro no carro, é o óxido nitroso. O óxido nitroso tem um tempo de residência muito maior do que o ozônio. Então, tem mais isso, tanto que chama oxisanitização, né, esse tipo de procedimento. Então, tem um mundo aqui para desbravar em relação a geradores que usam ar ambiente, que é completamente diferente dos geradores que usam oxigênio. É muito melhor usar o oxigênio, geração maior, a limpeza o gerador ele fica limpo internamente, durabilidade do equipamento. Por exemplo, não tem, quando se usa oxigênio, não tem essa de formar ácido nítrico dentro do gerador. Então, eu já vi geradores assim de grande porte que já ficaram 7, 8 anos sem ter que abrir ele. Porque às vezes você tem que abrir, tem que olhar como é que se tem alguma sujeira nos dielétricos. Normalmente é de 3 em 3 anos se faz isso, porque é um trampo, se a gente fala de equipamentos grandes, não é tão simples assim. O que tem que ficar de olho quando se usa o oxigênio, não o oxigênio medicinal, porque o medicinal ele tem 99% de pureza, então ele é jóia, ele não vai fazer nada no gerador. Mas quando se usa o concentrador, como eu tenho o meu concentrador de oxigênio aqui, existem os hidrocarbonetos, né, que a gente fala que são os óleos. Então, acaba tendo algum tipo de óleo dentro desse concentrador, e isso pode acabar indo para o gerador.
Então, a diferença de usar um concentrador de oxigênio para um oxigênio medicinal é isso, é que o medicinal não vai ter nada de óleo. A produção dele foi completamente bem cuidada e tal, então não vai ter isso, porque o que entra no gerador, tudo que entra no gerador vai sair lá, vai no final ele sai também. Então, você imagina entrar um negócio assim com óleo e vai acabar... Peraí que eu tô vendo uma... Ah, não. Foi você, Maurício. Rastreamento de calibração. Isso mesmo. E então tudo que entra vai acabar saindo. Então, assim, não só para o gerador de ozônio, mas em toda a minha vida profissional, eu sempre ouvi dos meus gestores e mentores que é muito melhor você cuidar do antes, né, do que do depois. Por exemplo, eu era responsável por caldeiras, então a gente tinha que ter a água muito, 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 muito pura, muito bem cuidada, porque depois que entra na caldeira, putz, ferrou. Aí é corrosão, incrustação, um monte de coisa para você cuidar. Então, no gerador de ozônio é a mesma coisa. Quanto melhor a qualidade do oxigênio, maior, né, vai ser a durabilidade do equipamento e a qualidade dessa massa de ozônio e de oxigênio que sai lá no final. Então, primeiro é o medicinal, depois vem o concentrador de oxigênio, e depois esse ar ambiente, aí depois vem ar seco, se puder, tudo bem, quer usar o ar? Pode usar, mas tira a umidade, porque se tirar a umidade, não vai formar ácido nítrico. E depois vem essas coisas aqui de usar o ar ambiente. E outra, né, gente? É uma ventoinha, é um ventiladorzinho que puxa o ar puxa o oxigênio, né, do ar, puxa o ar para dentro do gerador e vai poeira, vai bicho, se tiver algum bicho, qualquer coisa que tiver, vai entrar tudo pro gerador. Então não há gerador que aguente, né? É uma coisa assim muito complicada, tá? Então essa aqui é a primeira grande confusão, né, em nome do ozônio, assim. Ah, e tem uma outra coisa também que é engraçado, que as pessoas acham que se o gerador, se disser lá na descrição que ele gera mais, não sei, tipo, a pessoa fala, se eu vou comprar, aqui tá dizendo que um gera 1 grama e o outro gera 12, vou comprar o de 12. Só que o que você vai fazer com essa 1 grama ou com 12 gramas? Você sabe qual que é a diferença de um de outro? Qual que é a aplicação? Qual é o objetivo da sua aplicação? Ter 12 gramas, às vezes, não é bom. Por exemplo, o equipamento que eu tenho de 10 gramas, para eu lavar alimentos, ele é muito grande, ele acaba gerando muito ozônio. Então, também, às vezes, não é bom, dependendo do que você vai fazer. Então, sempre é aquela coisa, antes de fazer uma compra, você precisa saber qual que é a sua aplicação. A aplicação vai ser ozonoterapia. Então tem essas marcas que são as melhores, que são registradas. Uma coisa que é muito importante, assim, é saber como é que é a pós-venda, né? O que precisa trocar, quanto que custa, tipo mangueira, sei lá, qualquer coisa, os insumos, né, desse gerador. Então é importante saber, porque às vezes o gerador é mais barato, mas na hora de comprar uma spare parts aí depois, alguma parte depois, fica muito caro. Na área industrial, quando a gente vai escolher o gerador, é levado em consideração o quanto que ele custa, mas principalmente o quanto que a gente chama de OPEX, do quanto que é gasto para operar aquele gerador. Porque como o gerador, todos precisam de energia elétrica, de uma descarga elétrica, tem esse consumo energético, alguns consomem menos e outros consomem mais. Claro que na ozonoterapia ou nesses piquititico aqui né, peanuts. Mas para uma área industrial conta demais. Nossa senhora, é um valor bem alto essa parte de energia. Tá bom? Essa é a parte que eu queria falar dos geradores. E agora a gente vai falar da água ozonizada. O porquê que isso não existe, né? Bom, eu acho que a primeira coisa assim, que tem que dizer é o porquê que você não pode ozonizar uma água e vender ela, que até acho que, na minha opinião, isso chega a ser até meio que criminoso. Porque é uma puta de uma enganação você pagar, tipo, sei lá, 500 ml aí, R$25. É um absurdo nesse frasco de plástico. Assim, é inacreditável encontrar isso na internet, né? E eu já vi em outros lugares também, não só assim, tipo, é que esse eu digitei no Google, mas uma vez eu recebi uma lista de preços dessas águas, né? Então, o que acontece? Quando
Primeiro que, se a gente voltar lá para o gerador de ozônio, que eu até tinha comentado com vocês, o que é muito importante quando você quer gerar bastante ozônio. Quando eu falo bastante ozônio, eu diria que acima de 5 gramas por hora já é bastante. Na ozonoterapia, o máximo que se gera são 3 gramas de ozônio por hora. Então, esse é o máximo, então são equipamentos pequenos que usam oxigênio. Então, eu diria que 5 gramas já é maior do que, né, o que é usado na ozonoterapia, e a gente começa a brincar de verdade assim com 5 gramas para cima. Quanto mais eu vou aumentando essa produção de ozônio, mais eu preciso resfriar esse meu equipamento. Tanto que eu comentei que, sei lá, acima de 40 gramas, já precisa usar água para refrigerar o equipamento. Como é que é feito? Passa lá um tubinho dentro do gerador de ozônio e a água fica passando dentro do gerador, porque a água ela tem a capacidade de absorver calor. Então, tudo que tiver ali, aquela quentura que tiver ali dentro do gerador, a água vai puxar para ela e vai resfriando. Por quê? Como o ozônio ele não aguenta temperaturas altas, se eu deixar o gerador de ozônio esquentar muito, ele vai produzir o ozônio e ele mesmo vai destruir o ozônio. Então, a questão da temperatura, ela está até dentro do gerador, assim, antes de chegar numa água ozonizada. O que é um bom gerador de ozônio? É quando eu tenho esse balanço entre refrigeração do equipamento e produção de ozônio bom. Então, é isso que faz um equipamento ser bom e o equipamento não ser bom. Então, se o equipamento ele é bem refrigerado, que seja com ar, existe uma engenharia ali que faz com que a ventoinha ali, o ar que entra, resfrie bem onde acontece a reação. E aí, consequentemente, com uma boa refrigeração, eu consigo produzir mais ozônio. Então, o que a gente chama dessa eficiência, da porcentagem. Então, eu sei que equipamentos da ozonoterapia, os melhores, assim, eles costumam ter uma eficiência de 3%, de 3 a 4%. Então, pela engenharia do equipamento, pela refrigeração, 100% do oxigênio que entra nesse gerador, 3% vai se tornar ozônio. Se eu tiver uma refrigeração ruim, eu não sei o que é de Peltier, eu não sei o que é essa célula, Maurício. E se eu tiver uma refrigeração ruim, a própria temperatura de dentro do gerador vai destruir o ozônio que eu gerei. Então, a briga da geração de ozônio, né, de você formar o ozônio, já começa no gerador. Aí, beleza, eu consegui gerar lá um pouco de ozônio, aí eu vou colocar isso na água. Eu tenho que fazer de tudo para essa molécula, depois de formada, depois que ela sai do oxigênio e se torna ozônio, eu tenho que fazer de tudo para que ela não tenha contato com temperatura. Porque se ela tiver, ela vai voltar a ser oxigênio. Não adianta, assim, ela é uma molécula instável e aumento de temperatura significa aumento de agitação da molécula. Então, qualquer temperatura que aumente, a molécula vai começar a se agitar um pouquinho mais e vai voltar a ser oxigênio, não tem como. Então, quando eu coloco esse ozônio na água, para esse ozônio ficar na água, eu tenho que refrigerar essa água. Agora, se você vai vender uma água dessa, ela não está refrigerada. Não está. A gente sabe que não está. Num frasco desse aqui, primeiro que não se usa frasco de plástico, porque o ozônio ele é tão forte que ele pode acabar reagindo com o próprio material da garrafa. Então, o ideal não é colocar em plástico. Claro que, tudo bem, se você fizer uma água ozonizada e pegar um copinho de plástico e beber, beleza. Não é assim, sabe? Precisa de muito ozônio também para ter uma reação. Mas a primeira coisa, se você fosse vender uma água, seria que se você mantiver ela a 10 graus, uma água de osmose, como é o
o mestrado do Dr. Carlos, doutorado dele, é uma água de osmose com ozonizando o tempo tal, nananã, você vai ter, refrigerando essa água a 10 graus, você vai ter 20 horas de ozônio nessa água. Então, a 10 graus. Então, isso aqui não existe. Por quê? O cara até pode, porque uma água que foi ozonizada é diferente de uma água com ozônio. Então, que seja, vai que o cara ozonizou essa água, pôs nesse frasco, se ele não tiver refrigerado, já era. Tipo, em 20 minutos, uma água pura a 20 graus Celsius, o ozônio tem tempo de meia-vida de 20 minutos. Então, sei lá, em 40 minutos já quase não vai ter mais nada de ozônio nessa água. Então, é uma mentira isso também. Isso não existe, porque o ozônio não é uma molécula estável. Até porque, se fosse uma molécula estável, daria para a gente colocar o ozônio num cilindro e vender ele num cilindro, que é diferente do cloro. No cloro, é uma molécula estável. Depois de formada, ela não volta a ser o que ela era antes. Tanto que existem os cilindros de cloro gás. Então, é isso, tá? Não tem. Próximo. Next. Ixi, next deu pau aqui. O vapor de ozônio. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui. Agora a gente vai entrar no... Perguntas? Tomar uma aguinha. Ixi, não dá para desmutar vocês? Não, agora tá, Maurício, está desmutado. Isso daqui é uma célula de Peltier. É uma peça cerâmica e ela usa uma tecnologia de bimetal. E se você aplica, aqui tem um fio vermelho e um fio preto. Se você coloca, por exemplo, 15 volts entre esses dois polos, um lado fica gelado e outro lado fica quente. Ela funciona como uma bomba térmica. Ele puxa calor de um lado e joga para o outro. Então, muitas dessas máquinas de água, né, que você toma água gelada, usam célula de Peltier porque é extremamente simples de você usar, não é caro e você não tem que ter gás refrigerante, compressor, né? Então, vale muito a pena. Então, você pode, por exemplo, uma célula. Eu trabalhei com isso aqui há alguns anos, né? Então, eu sou meio doutor no assunto. E muito se fala que você consegue reduzir a temperatura em, sei lá, 10, 15 graus a partir da temperatura ambiente. Então, por exemplo, agora está 26 graus aqui na minha sala. Então, você reduziria para 16 graus. 16, tá ótimo. Menos. Só que eu usei uma técnica onde eu consigo pegar isso daqui, uma única célula, e baixar para menos 4 graus. Então, se aumenta muito a eficiência. Muito. Né? E no caso, por exemplo, de um ozonizador, isso funcionando muito bem, porque não tem partes móveis, assim, não tem... Você esfria bastante, o rendimento aumenta, né? Os componentes duram mais. Sim, sim. Todo ganho nisso, né? Também. Legal. Vou pesquisar disso aí, vou ver. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos falar do vapor de ozônio agora. Bom, já começa, assim, eu dividi aqui em 3 partes, mas já começa que o vapor é temperatura. O que é vapor, né? É quando você aquece a água a 100 graus, ela fica tão agitada, que ela pula para fora do líquido e se torna vapor. Então, você precisa ter a temperatura. Você não necessariamente precisa chegar a 100 graus, né? Tem um pouco ali de uma variação, mas é acima. O ozônio, assim, estudos mostram assim, que ele vai até 60 graus em água, por exemplo. Se você quiser injetar o ozônio em água, ele tem que estar no máximo 60 graus. Assim, 60 graus não tem nada. Mas
de toda a experiência do pessoal, né, que trabalha aqui, dos fabricantes aqui, passou de 40 graus, já era, tipo, não tem como. Então, se a gente está falando de vapor, já começa daí. Que o vapor, ele, você nunca vai conseguir colocar o ozônio dentro desse vapor, porque são moléculas que uma está em gás, a outra está em vapor. Lembrando que vapor não é gás, na água existe uma diferença. Quando é vapor, até 374 graus ela é vapor e você consegue, se você quiser, você consegue transformar esse vapor em líquido de novo. Quando a água se transforma em gás, acima de 374 graus, você não consegue só mexendo na temperatura, precisa mexer na pressão também para essa molécula gasosa de água voltar a ser um líquido, por exemplo. Então, a característica do vapor é agitação pura. Então, não tem como você colocar o ozônio dentro desse vapor. Primeira coisa, assim, que já começa errado é a questão da temperatura. Aí, quando a gente pega essa parte da descarga, de onde acontece essa reação, é simplesmente uma faísquinha aqui, ó. Na verdade, ó, como é que é dentro? Tem o bujãozinho com a água. Dentro desse bujãozinho tem uma serpentina. Então, a serpentina chega lá a 100 graus e começa o vapor a fazer. Aqui existe essa bobininha, que dá tipo uma descarga elétrica, que são essas dois fiozinhos aqui. Aqui é a descarga elétrica. Então, essa descarga elétrica, ela fica aqui. É pena que não deu para ver aqui na foto, mas ela fica aqui em cima. Então, o vapor, ele sai do bujãozinho e passa por essa descarguinha michuruca aqui. Então, primeiro, uma descarga dessa é ridículo gerar ozônio isso aí. Se gera, tipo, é muito, muito, muito pouco. Porque não tem oxigênio, não tem ar ambiente entrando. Porque, por exemplo, quando a gente fala desses geradores de ar ambiente, existe uma bombinha aí, né, puxando esse ar. Aqui nada, é simplesmente uma faísca no além, tipo. Aí o vapor, ele passa por essa faísca e tem ozônio. Nossa Senhora, é uma coisa assim, meu Deus. Lembrando que qualquer tipo de faísca, acho que eu até falei isso na última aula, qualquer tipo de faísca de descarga elétrica vai formar ozônio. O ozônio, ele é um subproduto de uma descarga elétrica. Muito legal isso, né? Assim, então, a impressora, ela vai gerar ozônio. Tem uma série de coisas, assim, que se tiver uma descarguinha, gera ozônio, mas é muito pouco ozônio, demais. E aqui, ainda para piorar, se tem algum ozônio, a hora que esse vapor entra em contato, na hora que essa temperatura alta, entra em contato, se algum ozônio for formado ali naquele espaço, na hora ele volta a ser oxigênio, porque não aguenta a temperatura alta. Estamos carecas de saber isso. E aí tem até a questão aqui do que o vapor, ele muda de cor, mas eu acho que até expliquei isso na última aula também, que quando a gente pega o átomo aqui de oxigênio, então isso aqui é o núcleo do átomo, aí tem a eletrosfera, então ele tem 6 elétrons na última camada. Quando o vapor passa nessa molécula de oxigênio, nesse átomo, ele bagunça todos esses elétrons aqui, porque é uma energia que está passando por ele. E isso faz com que esses elétrons acabem mudando, pulando para outra parte aqui da eletrosfera. Ele acaba, né, toma esse pedala Robinho, pula para outra parte, só que ele sabe que não é o lugar dele, ele precisa voltar. Quando ele volta, ele libera energia, ele libera essa energia por fora, através da cor. E é por conta disso que esse vapor acaba mudando de cor. Não tem nada a ver em relação ao ozônio. Eu realmente não sei de onde veio essa história de usar isso, assim, porque uma coisa não orna com a outra, assim, é o que eu disse. Temperatura alta, uma descarga ridícula, que não gera nada de ozônio. Dizer que nesse vapor ele tem ozônio. Então, pode ser um vapor oxigenado?
Mas, assim, é o que eu disse, assim, o vapor, ele sempre foi usado como desinfetante, como saneante. Na indústria farmacêutica, antes de usar água ozonizada, sempre se usou vapor. Só que acabaram trocando porque o vapor tem um custo muito alto para manter esse vapor, né, de caldeira e tudo mais. E a água ozonizada acabou sendo mais viável e ambientalmente também melhor. Até a parte de manuseio do vapor, às vezes é complicado, né? Então, não tem vapor em ozônio. Eu até coloquei um resuminho aqui, ó, que se a água precisa chegar a 100 graus, o ozônio não vai conseguir entrar nessa água. Impossível. Porque o vapor está muito agitado e que no vapor de ozônio usa ar ambiente, então é uma porcaria de ozônio, até uma impressora que gera mais do que essa máquina aí, e que se fosse tão fácil gerar ozônio assim, não ia precisar ter toda essa indústria para geradores de ozônio. Você ia poder ter qualquer coisa, como essa água ozonizada aí. Você não ia precisar comprar um gerador, você ia comprar sua água ozonizada. Não ia ser dessa forma, né? E aí tem a questão também, né, que aqui o ozônio é uma reação que não é espontânea, né? Porque quando eu coloco a descarga elétrica na molécula do oxigênio, eu estou dando um choque no bichinho. E quando ele se forma o ozônio, existe um negócio que chama entalpia e entropia, que é o quanto de energia essa molécula absorve ou libera, depende do tipo de reação, né? Não é molécula, reação, o quanto ela libera ou ela absorve, e também essa entropia é o quão desorganizada ela está. E tem quando a gente fala dessa energia livre de Gibbs, é uma fórmula onde usa essa entalpia, que é essa energia, essa entropia, que é essa agitação, e a entropia, você faz a entropia vezes a temperatura. Então, a temperatura, ela está totalmente ligada à entropia. Por quê? Se eu tiver uma temperatura maior, eu vou ter mais agitação, consequentemente, eu vou ter uma entropia maior. Então, está tudo relacionado a isso. Então, quimicamente, é possível demonstrar o porquê que em temperaturas altas a molécula do ozônio não consegue ser estável. E também, se tem algum ozônio que é produzido, é muito pouco, tipo, muito ínfimo, e que o próprio... a tendência... tinha mais um aqui embaixo, acho que eu cortei ele. Era que o próprio vapor acaba trazendo um benefício. Então, é uma indústria assim que pega a pessoa leiga, que paga mais caro só porque está escrito ozônio ali, e ela vê uma mudança de cor do vapor, então acha que é aquilo. E até porque se tivesse ozônio ali, você não ia poder jogar na cara da pessoa, né? Já começa daí também. Usa no cabelo, tudo, mas você não ia poder estar inalando esse ozônio. Então tem vários erros, vários. Mas para quem é leigo, né, é complicado, né? Acaba sendo. E eu acho que quem compra, tipo, se você vai num cabeleireiro, ele fala, aqui tem vapor de ozônio, nem ele sabe. Não é que e acho que nem o vendedor direito sabe também, sabe? Que está vendendo isso. Então, a gente tem que não levar na má fé, mas de que realmente é a ignorância, né? A falta de conhecimento. Tristeza, né? Isso, exatamente, né? Usa para limpeza de pele, porque abre os poros, né? Maravilhoso. Então, não precisa do ozônio para isso. Né, Tanara? Óleo ozonizado. Ó, eu dei uma estudadazinha no óleo, mas eu não sou a especialista not yet, ainda não, mas serei, I will be. Mas tá legal essas informações, ó, vamos lá. Óleo com ozônio. Não existe óleo com ozônio porque, puta merda, se a gente quer o gás ozônio e o ozônio vai embora, se a gente quer a água ozonizada e o ozônio vai embora, por que no óleo ele ia ficar? Tipo, o que o óleo é o alecrim dourado que vai ficar com ozônio e os outros não? Então, assim, também não tem ozônio no óleo.
ele foi, é o que eu disse, ser ozonizado não significa que tem ozônio. E o óleo, ele foi ozonizado. E aí eu peguei os paranauê aqui, ó. O que acontece? Quando o óleo é ozonizado, ele forma compostos que podem ser aldeídos, peróxidos, ozonídeos. E isso aqui a gente já sabe. O de avocado, Cris, parece que tem pouco ácido graxo aqui insaturado, que eu vi que o girassol e oliva é melhor do que o de avocado, né? Tem até aquela Avozon lá que tipo faz esses do mais fraco, né? Verdade. Você pode falar, não precisa ficar escrevendo. Ah, beleza. Deixa eu continuar, depois você fala. Ih, tá mudo, minha filha. Arruma esse som. Aí, quando você vai escolher o óleo, não é qualquer óleo que você pode fazer essa ozonização. Então, ele tem que ter triglicerídeos. Quanto maior for isso, melhor vai ser a qualidade da sua ozonização. Melhor vai ser o seu óleo. Por quê? Existem os ácidos graxos, que podem ser os saturados e os insaturados. Quando é insaturado, tem um monte de cadeia dupla de carbono, que o ozônio ele ama um carbono. Lembra que eu falei da outra vez? Que ele adora arrancar um elétron do carbono e destruir toda a ligação dupla aí que o carbono tem. E aí tem os antes do polissaturado, tem um que é tipo saturado só, que é só tipo uma cadeia dupla, eu não sei se eu não lembro o nome, e o outro tem os saturados, tá me ouvindo agora? Sim, o saturado, e o outro é o poli, que é o poli que tem poli. É os saturados, insaturados e os polissaturados. Tem o mono, né? Os poli e os insaturados. É o mono, isso, exatamente, que é só o mono é só uma cadeia, e tem o poli, que são várias. Então, é muito melhor usar esse que tem várias, porque o ozônio vai entrar e vai reagir com várias ligações duplas, e vai formar cada vez mais. E o que tem mais? Quais são os tipos de óleo que tem mais isso? São os óleos vegetais. E esses óleos vegetais, depois que você faz a ozonização, existe uma análise que é esse índice de peróxido, que é verificado o quanto ali de substâncias foram oxidadas, o que foi formado. Eu não sei direito assim como é que faz essa análise, tá? Mas eu vou saber. Mas eu achei interessante dizer que quando se ozoniza um óleo, após isso você faz uma análise para verificar como é que ele está. E esse teor de peróxido tem que ser de 500 a 800. Sei lá, viu? Eu não sei o que é esse U, mas eu vou saber o que é esse U. Lá. Então tem essa é um mundo à parte. Eu acho que deve ser o I. Deve ser o I. Não é o I, não? O I? Geralmente eles colocam unidade internacional. O I. Nem imagino, cara. Achei, tipo, Unidade internacional. Geralmente eles colocam isso em concentração, né? Em variação de peróxido. Nunca vi, geralmente é o I. Nunca vi essa porcaria. Vou ver se eu acho, depois eu te mando. Eu vou ver também, calma. Vou virar, vou. Mas já tem bastante coisa aqui que eu já não tinha. E aí vamos falar do que tem que ser. Beleza, você escolheu lá o óleo e tal. Então, assim, tem que ser um gerador industrial. Quando eu falo um gerador industrial, é o que eu disse lá no começo. Não pode ser essas porcarias de ar ambiente aí que você usa. Não pode ser, tem que ser algo mais robusto, muito maior, com com refrigeração à água, uma coisa robusta, assim. Um gerador, quando ele é industrial, ele tem uma eficiência muito melhor, um controle muito maior. Então, tem várias questões assim que um gerador porcaria não vai conseguir fazer isso. Mas, tirando o gerador, tem todo um procedimento que é feito, né, todo o processo de ozonização. Primeiro, esse óleo ele tem que ser levemente aquecido, porque isso facilita a abertura das cadeias duplas de carbono e faz com que a reação do ozônio seja melhor. Então, precisa estar em agitação, precisa estar num tanque pressurizado. Por quê? Porque a pressão vai empurrar mais ainda o ozônio dentro desse óleo. E tem, aqui
Tô conseguindo enxergar, mas que tá o bagulho aqui. Ah, tá. E o tempo também, precisa de um tempo. 7 dias ozonizando, 24 horas. Essa primeira parte aqui, essa é uma moça aqui, essa Menendez aqui de Cuba, ela é a mãe do óleo ozonizado. E toda a patente lá, todo o procedimento vem dela, de 350 milhões de testes que foram feitos lá em Cuba. E aí ela passa isso, que o óleo tem que ter esse teor, que é óbvio que a receita em si, tipo, quanto tempo ozonizando e qual é a temperatura, né, o segredo deles, é o que está na patente isso. Mas tudo isso aqui, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta fazer esse óleo ridículo em casa, tipo, além de você melecar todo a sua pedra porosa ali, não vai servir de nada, porque sem pressão tudo fica mais difícil. Porque, por exemplo, na área industrial minha, tudo era com pressão. Todos os tanques eram pressurizados para conseguir aumentar essa solubilidade do ozônio, né, no líquido que seja. Então é isso, de óleo é isso. Se tiver pergunta para a Cris, que ela sabe. E vamos para o gelo. Vamos falar de coisa boa, que está um calor, que pelo amor de Deus. Gelo ozonizado. Existe gelo ozonizado? Olha, eu vou te dizer que até pouco tempo eu achava que não existia, porque coisas que não dá para medir, assim, né? Que não é fácil o entendimento, é melhor você falar que não tem. Mas aí eu fui a fundo, eu fui atrás, fui ver. Por exemplo, no Japão tem várias patentes de máquinas que fazem gelo com ozônio. Na verdade, eu sempre vi o gelo ozonizado no Chile, quando na indústria pesqueira, lá na aquicultura, se usava muito. Mas por que usava o ozônio para fazer o gelo? Para tratar a água. Você pega a água, trata com ozônio, e aí faz o gelo. Isso vai deixar a sua água muito melhor, né? Uma água com um crescimento microbiológico muito melhor, né? Em relação a uma água que não foi ozonizada. Consequentemente, se esse gelo está em cima do peixe, vai melhorar a vida de prateleira desse peixe. Então, faz sentido. Mas a questão aqui é mesmo se, quando você ozoniza uma água e você passa do líquido para sólido e volta do sólido para líquido, se vai ter algum ozônio. E de tudo que eu estudei, tem essas patentes que são no Japão, tem bastante coisa lá, vários estudos que mostram, e tem um estudo americano também, que mostrou isso na associação lá de ozônio e tal, né? Tudo de fonte confiável. Então, o que o Japão mostrou em um dos estudos aqui? Que primeira coisa para você encontrar o ozônio no gelo é usar a pressão. Assim, pressão é maravilhoso, porque você acelera demais esse processo, é um catalisador, né? Então, nessa patente, eles usaram de 5 a 7, até escrevi aqui, ó, quilograma-força por centímetro quadrado, que é a unidade de pressão. A gente usa em ATM, né? Mas aqui no estudo eu nem vi quanto que é em ATM. Eu acho que é um ATM, né? Eu acho que é 1,3, acho que é alguma coisa assim. 1 quilograma-força por centímetro é igual a 1,3 ATM, uma coisa assim. Ixi, só sobe o negocinho do chat aqui, ó. Ai, Tanara, calma, mulher, calma. Você vai tirar suas próprias conclusões. E aí, o que a patente mostra? Que eles pegaram o primeiro estudo é esse, pegaram uma água, ozonizaram essa água a 15 graus Celsius e chegaram à quantidade de ozônio dissolvido, ozônio que passou para a água, de 6,18 miligramas por litro. Então, essa água tinha 6,18 ppm de ozônio. E aí, eles pegaram essa água, refrigeraram a menos 50 graus, sobre a pressão de 7, e a concentração que foi achada, né, depois, uma concentração de ozônio que foi encontrado quando voltou de gelo para líquido,
foi de 5,37 miligramas, ou seja, 87% do ozônio que foi colocado na água, ele retornou quando foi, né, mudou de fase aí do sólido para o líquido. Mas ele estava com 7 de pressão, 7 quilogramas força. A temperatura ambiente, a pressão atmosférica é de 1, né, no nível do mar. Então, é muito diferente você ozonizar a sua água aqui, sem pressão, ainda mais usando um difusor. Eu tenho certeza que eles não usam essas pedrinhas porosas, que eles devem usar uma bolha muito menor. Então, existem... eu nem cheguei a ver isso, não reparei, mas com certeza não são, quando se usa esses vasos pressurizados, não é essa pedrinha porosa, e sim um Venturi, um vácuo que se usa, um injetor de outra forma. Então, é a primeira coisa. No segundo estudo, mostrou aqui que ele usou uma água super, super pura, triplamente destilada, ou seja, todo o ozônio que entrou nessa água não reagiu com absolutamente nada. Era uma água muito, muito, muito pura. Então, ele colocou de 2 a 4 miligramas de ozônio, 2 a 4 ppm de ozônio, e congelou essa água a menos 80 graus. Então, vocês podem ver também que a temperatura aqui, tipo, é bem baixa também, né? E aí, diz esse estudo que depois de 6 meses, a hora que ele passou de sólido para líquido, ele conseguiu achar até 2 miligramas de ozônio. Que o interessante foi que quando ele fez, né, a reação, ele sentiu o cheiro de ozônio de novo. Então, assim, é possível, mas é muito específico isso, né? Não é uma água ozonizada que você faz aqui sem pressão, com uma água que não tem, triplamente destilada, que tem um monte de coisa lá dentro que às vezes o ozônio vai reagir com isso. Aqui até o que ele fala aqui, super ozonizada, quando ele fala super ozonizada, provavelmente ele usou nanobolha aqui, que é aquelas bolhas muito, 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 muito pequenininha. Então, eles conseguem entrar muito melhor. Aqui embaixo, como estão as moléculas do ozônio, da água. O ozônio ele tem que entrar no meio disso daqui. Quanto menor tiver essa molécula, menor essa bolha de gás, mais fácil ele vai conseguir entrar. Então, primeiro que, se você faz um gelo ozonizado aqui, você não consegue medir isso, né? Tipo, não tem como medir. Você vai... Bom, eu até posso fazer, viu? Você me deu uma ideia agora, Tanara. Eu vou ozonizar uma água, vou medir, vou congelar e depois vou passar de novo para líquido e vou medir. Mas eu acredito que não vai ter nada, porque as bolhas são muito... A transferência do ozônio para a água é muito baixa, né? 10% no máximo, quando você usa a torre lá, o oxigênio, um gerador com fluxo contínuo, blá, blá, blá. Por exemplo, se usa aqui essa pedrinha que eu tenho, tipo, 3% do ozônio gerado vai para a água. Aí 3% vai para a água. Aí se eu for congelar isso ainda, acho que não vai ter mais nada, sabe? Então, posso ver. Então, eu não acho que vale a pena congelar. É isso. Acabou? Não, agora vem a parte mais importante. Né? Agora eu preciso começar a fazer meu jabá. Você precisa me ajudar a fazer o jabá, que eu estou montando meu programa aqui de mentoria para o ano que vem, em janeiro. São 8 encontros aí com... desculpa. Aqui eu errei, gente. Não são 8, são 8 horas. 8 horas ao vivo. Em 4 encontros. Meu Deus do céu, já ia... E que eu estou montando aqui uma mentoria para profissionais da saúde. Sinto muito, Maurício. É uma coisa assim que tem que ser um pouco mais... Tem que separar, né, industrial da saúde, porque são assuntos diferentes. Então, eu montei esse programa, fiz uma aplicação para ver se a pessoa se adequa a isso. E, após a aplicação, ver quais são os pontos mais fortes, assim, que, né... Mas, assim, os pilares para qualquer área é gás,
água e óleo, né? Não tem muito assim o que fugir. E a partir desses 3 pilares, aprofundar nesses assuntos aí. É isso, amores. Perguntas? Você pode trocar aquela pedrinha por bicos injetores, porque você pode controlar o tamanho do orifício, que é algo parecido, né, com o bico injetor de gasolina, né? Mas não na área da saúde, sabe? Não, eles não têm como. Por exemplo, o Carlos até comprou lá um negócio de uma bomba para gerar microbolha, nem a nano, a micro. Só que, sei lá, é um negócio de inox, pesado, barulhento, que custa 15 mil reais, é mais caro que o próprio gerador, então fica uma coisa assim, extremamente inviável. E eu até vi um estudo recentemente de um cara aí, ferradão, aí, um pai do ozônio também aí, ele fez alguns estudos usando a pedra porosa e usando aquele pratinho. E com certeza, com a do prato, né, com difusor tipo Dome, né, que fala, é muito melhor a transferência. Mas, mesmo assim, porque a quantidade de bolha é maior, mas o tempo é menor. Mas, quando se usa a pedra porosa pequena, você consegue chegar na mesma concentração, mas aí você precisa de mais tempo, ozonizando a água. Porque Agora, a diferença é o tamanho, né? Agora, se você usa, por exemplo,